E os exames de DNA estão cada vez mais acessíveis e hoje podem ser feitos até em casa. Pois é, mas em que situações os testes genéticos realmente trazem dados importantes para a nossa saúde? E quando é que nós devemos fazer, né? Para falar sobre tudo isso, a gente está recebendo aqui no Notícias do Bem de hoje o médico geneticista Dr. Salmo Haskin. Dr. Salmo, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias do Bem, pela sua disponibilidade em nos atender, né, nessa quinta-feira. E quando a gente fala em teste genético, né, a gente ainda pensa em coisas muito específicas e muito distantes da nossa realidade, mas na verdade esses testes hoje são muito mais acessíveis, né? Bom dia, boa tarde, obrigado pelo convite de estar com vocês. Sim, os testes estão cada vez mais acessíveis. Eu trabalho com esses testes há exatamente 30 anos aqui no Brasil. Então, pude acompanhar, né, a melhoria na acessibilidade dos testes. Os testes estão mais completos, estão mais aprofundados, estão mais úteis para a população e lentamente começam a ser popularizados, né? Ainda no Sistema Único de Saúde nós temos bastante dificuldade de ter acesso aos testes genéticos, mas na saúde suplementar, que são os planos de saúde, esses testes, em sua grande maioria, já são cobertos, e também para pessoas que podem ter acesso aos exames particulares. E esses testes hoje, eles estão acessíveis, as pessoas podem comprar mesmo em sites, em farmácias e adquiridos para fazer os exames em casa? Quais seriam, assim, talvez os riscos, assim? Tem algum risco ou não? Sim, existem riscos, sim. Né? Existem riscos, porque quando eu me referi aos testes genéticos, a princípio eu me refiro aos testes que são feitos em laboratórios de genética, solicitados por médicos e cujo resultado é interpretado por médicos, em especial os médicos geneticistas, que são os mais treinados para este tipo de atividade. O problema de você fazer os testes comprando num site é que eles têm resultados complexos e você dificilmente vai saber interpretá-los de maneira adequada sem o apoio de um profissional. Então, é muito possível que o resultado acabe não sendo útil para você e existe um risco bem razoável de que você possa tomar atitudes ou até ficar preocupado ou até despreocupado com certas situações, se você não tiver um apoio médico antes e depois da realização dos testes. Salmo, quando a gente pensa em teste genético, né, quer dizer, o mais comum ou o mais popular, a gente pode dizer, ainda é o teste de paternidade do DNA, ou tem outros testes genéticos que já são mais comuns? Sem dúvida, o mais conhecido da população em geral é o teste de paternidade por DNA, mas a pergunta é muito interessante, muito boa, porque me permite explicar que o teste para determinação de paternidade por DNA é um entre mais de 1000 testes de DNA que existem hoje em dia, para doenças genéticas, para análise de ancestralidade, para questões relacionadas à saúde e predisposições das pessoas. Então, os testes de paternidade, apesar de serem os mais conhecidos, eles representam hoje em dia uma fatia ínfima dos testes de DNA. De modo que quando a gente fala hoje de teste de DNA, na enorme maioria das vezes nós não estamos mais falando de testes para investigação de paternidade, apesar de que estes são absolutamente precisos e muito úteis. Doutor Salmo, assim, e é claro, né, analisando por esse caminho, e isso é muito bom, a gente vê essa amplitude, né, de exames que se podem, e resultados que a gente pode adquirir. Hoje, a gente dá para pontuar os benefícios, assim, pensando em termos de avanço da tecnologia e como isso tem ajudado tanto a população, né? Sem dúvida, sem dúvida. Os testes são muito úteis quando aplicados de maneira correta, com orientação, conforme expliquei, eles são muito úteis, porque boa parte da nossa saúde, e da nossa doença também, está relacionada à nossa genética. Não tudo, né? Existe uma série de condições de saúde e de doença que não tem quase nada a ver com a genética, mas a verdade é que
a maioria delas tem a ver com a genética, seja de uma maneira bem preponderante e direta, ou, me refiro nesse caso às doenças mais raras, ou a genética contribuindo na causa de doenças mais comuns. Então, os testes são muito úteis porque eles te permitem entender se o problema de saúde que você tem é ou não de origem genética. Se for de origem genética, comparar o seu caso com o que a medicina já conhece a respeito especificamente daquela condição que agora sabemos que você tem, ver o que é possível fazer para melhorar a tua qualidade de vida baseada na experiência com outros casos, ver se existe algum tratamento específico para aquela doença genética específica e ainda, por último, entender se a doença é ou não hereditária, ou seja, se ela veio dos seus pais e de gerações anteriores, o que poderia ou não ter um impacto sobre planejamento de novos filhos deste casal e o risco de ter mais um filho, ou mais 2, ou mais 3, com a mesma doença genética. E também detectar entre os familiares daquela pessoa com uma doença genética quais aqueles que estariam com o risco mais elevado de vir a desenvolver certas doenças ou de ter filhos com certas doenças. Então, as utilidades aumentam a cada dia a lista. O senhor falou de mais de 1000 testes genéticos disponíveis. Quais são as indicações? Quando lançar mão dessa tecnologia e desses testes? O médico é que deve definir isso? Em que momento a gente pode decidir por fazer um teste genético? O ideal seria sempre a decisão pelo médico, né? Consultar o médico clínico geral ou pediatra, ou seja, médicos mais generalistas, que devem ter em sua formação um treinamento para entender quando que uma situação pode ter causa genética. E esses médicos, então, devem solicitar o exame, devem receber o resultado do exame e explicar para os seus pacientes. E isto pode acontecer em inúmeras situações diferentes, desde pessoas como crianças, por exemplo, que têm problemas de saúde, que os médicos generalistas não estão entendendo da onde vem aquele determinado problema, já fizeram muitas vezes alguns exames que excluíram outras causas não genéticas para aqueles problemas de saúde e precisam entender o que está acontecendo. Hoje em dia também aumentou muito o número de solicitação de exames de DNA de pessoas que não têm nenhum problema de saúde, mas elas vêm procurar porque querem saber se tem predisposição genética hereditária para desenvolver no futuro certos problemas de saúde que possam ser de origem genética, como, por exemplo, uma parcela de 10% dos casos de câncer que pode ser hereditário. E as pessoas hoje podem identificar essa situação através das consultas, do aconselhamento genético e do teste de DNA e tomar medidas para minimizar estes riscos que a sua genética impõe. Muito legal, doutor. E, assim, ele está cada vez mais acessível. E falando, assim, para adquirir preços, né, valores, você acha que isso também está vindo mais acessível no mercado? Eu não tenho a mínima dúvida. O fato de ter podido acompanhar isso durante 30 anos me permite responder com segurança, porque eu vi lá no início, né, da minha atividade, testes custavam R$30 mil, né? E hoje você tem testes genéticos, dependendo, obviamente, de qual é a situação, cujo preço varia entre 200 até R$10 mil. Então, ainda existem testes caros, já existem alguns mais baratos, mas a tendência é, com certeza, quanto mais demanda existir para esses exames, mais baixo ser o preço final para quem vai adquirir um exame desses. Então, com certeza é uma tendência irreversível a redução do preço final desses exames e, como consequência, o acesso maior de mais camadas da população a essa tecnologia de ponta. Doutor, existe uma dúvida com relação a testes de DNA intrauterinos. Eles podem ser feitos? Tem alguma utilidade prática para as mães e para os bebês que estão em gestação?
Tem utilidade prática, sim. Não tem utilidade quando a gente pensa em corrigir o DNA na hora que você detectar alguma coisa entre a outra. Então, nesse sentido, neste aspecto, Não não tem adianta. utilidade. Porque não temos tecnologia ainda suficiente para isso, né? Mas eu gostaria de lembrar, em primeiro lugar, que muitas vezes esse tipo de teste consegue mostrar justamente que o feto não tem aquele problema hereditário que já aconteceu várias vezes na família. Então, você pode imaginar, nesses casos em que o teste dá negativo ou normal, a utilidade que isso tem para o casal, para a família toda e, obviamente, para o bebê que vai vir a nascer. Quando o teste dá alterado, claro que não é uma situação agradável, mas ele também será útil, porque o casal poderá ser informado durante a gestação do que consiste aquela condição, qual o prognóstico que existe para este bebê e para essa criança no futuro, e se existem atitudes médicas que possam e necessitem ser tomadas já de início, nos primeiros dias de vida, para minimizar e às vezes até postergar ou, por que não, eliminar o aparecimento de sinais e sintomas. Não digo, claro, que todas as pessoas precisem fazer um teste durante a gestação em seus fetos para saber de doenças genéticas, mas em algumas famílias em que essas doenças são já conhecidas e claramente hereditárias, esses testes têm sim grande utilidade para os casais, posso afirmar. Muito bom. Olha, o senhor comentou que está desde o começo praticamente nessa pesquisa e para que isso acontecesse hoje. Mas como que o senhor vê também no futuro, né, daqui uns aninhos? Realmente por coisas do destino, eu realmente entrei para a área de genética no momento que começou o projeto Genoma Humano. Isso foi em 1990, por coincidência, era bem no momento que eu estava fazendo meu treinamento nos Estados Unidos em genética, né? E eu vejo esse avanço fenomenal, cada vez mais acessível às pessoas, mas alguns cuidados sempre precisam ser tomados, justamente porque o avanço é tão grande e tão rápido, principalmente as legislações e, e o conhecimento da população não acompanha essa velocidade tão grande dos avanços. Então, principalmente o geneticista, mas a sociedade como um todo, tem que ter muito cuidado para não ultrapassar certos limites éticos e fazer com que esses avanços sejam apenas em benefício das pessoas, né? Costumo sempre dar um exemplo muito triste, na verdade, né, de que os pesquisadores desenvolveram um equipamento que é capaz de levar 300 pessoas de um lado ao outro do mundo pelo ar em poucas horas, chamado o avião, né? Um desenvolvimento absolutamente fenomenal. Mas pessoas podem pegar esses aviões e atirarem em cima de prédios, matando 3, 4 mil pessoas. Então, o importante é entender o que nós queremos fazer com o avanço da tecnologia e colocar limites para o bem da sociedade. Do ponto de vista médico, quais os avanços que o senhor acredita serem possíveis na próxima década, por exemplo, nos próximos 20 anos? Nós já estamos vendo um grande avanço numa área que a genética nunca foi a líder, que é a capacidade justamente de tratar, né? Então, houve um avanço espetacular nos últimos 20 anos na capacidade de diagnosticar e entender esses problemas, justamente através dos testes genéticos, que é o motivo da nossa conversa de hoje. Mas isto se refletiu muito mais lentamente na capacidade de tratar, porque, obviamente, não é fácil tratar uma alteração genética que, na grande maioria das vezes, está presente em todas as células do corpo da pessoa. Não é que os pesquisadores, nos últimos 5 anos, estão desenvolvendo agora inúmeros tipos de tratamento para minimizar esses problemas. Então, eu vejo, nos próximos 5, 10 anos, uma explosão na área de tratamento dessas doenças e também na acessibilidade das pessoas para entenderem não se elas vão ter ou não vão ter determinada doença genética, mas se elas estão em alto risco ou baixo risco de vir a ter doenças com componente genético, como a hipertensão arterial, a obesidade, a diabetes, doença coronariana. Daqui a 10 anos, nós seremos capazes de oferecer um teste que vai posicionar cada um de nós em um grupo de alto ou baixo risco para as doenças mais frequentes que afetam o ser humano.
e aí nós podemos ter, então, condutas médicas personalizadas para cada uma dessas situações. É a medicina personalizada que ganha grande avanço nos próximos anos com a genética médica. Muito bem. Dá uma alegria, né? Saber que nós estamos já nesse passo. E, doutor Samuel, eu gostaria muito que o senhor deixasse o seu contato, né, para quem quiser acompanhar, para quem quiser conhecer mais ou, né, dar continuidade nessa conversa tão legal, tão especial. Perfeito. O meu contato é muito fácil, eu não preciso nem anotar. Ele é tão fácil, né? O meu e-mail é genética@genética.com.br, e só que esses dois genética se escreve com a letra K e não com a letra C. Genética com K, @genética.com.br. Não precisa nem anotar. .Haskin é o seu Instagram, né? O Instagram sim, .Haskin, mas o contato direto mesmo é melhor pelo e-mail. Esse é meu e-mail pessoal, na verdade. Gosto de e-mail fácil, assim, eu gosto. São fáceis de gravar. Dr. Salmo, obrigado pela sua participação conosco aqui. Foi uma honra recebê-lo. Volte sempre. Foi um prazer participar. Eu achei muito importante. Obrigado pela oportunidade. Né? A população precisa conhecer esses assuntos, porque essa é a primeira etapa. Saber se isso é útil, se não é útil, em que condições é útil. E vocês estão fazendo um grande trabalho nesse sentido. Eu que agradeço.